Boas, malta! Mais uma questão da Zona Nerd, questão da prova de 2021, época especial. Essa é nova, uma questão assim linda. Quando eu vi essa questão, confesso, quase chorei de emoção. Por que, Vicente, você fica chorando de emoção quando vê? Porque essa questão, ela é exatamente igual ao que a gente discutiu na nossa aula de circuitos elétricos. Eu falei de tensão de circuito aberto, eu falei de conservação de energia no meu circuito, demonstrei, fiz várias historinhas lá para que vocês pudessem resolver essa questão. Olha só, lembrando que isso aqui é um circuito misto. Sendo um circuito misto, alguns alunos que conhecem a teoria de resistência equivalente pode se empolgar e querer resolver essa questão por resistência equivalente. E aqui eu deixo o meu motivo de eu estar falando isso para vocês é porque tem que ter atenção. Resistência equivalente não faz parte do programa de Físico-Química A de Portugal. Portanto, meus alunos do Brasil, esse recadinho é para vocês. Vocês não vão poder resolver a questão por resistência equivalente, a não ser, óbvio, que a questão seja A, B, C, D, mas numa questão aberta, se for por resistência equivalente, caixão e vela preta. Não vá, porque você vai se dar mal. Vicente, como é que faz uma questão sem resistência equivalente? Eu tô sem chão agora. Vicente, eu tô com medo, porque eu só sei fazer por resistência equivalente. Malta, toda a minha aula foi explicada e eu não toquei na palavra resistência equivalente. Então, nós temos que ser aqui o quê? Genuínos. Nós temos que fazer o quê? Fazer a questão usando os conceitos mais básicos de associação de resistência. Circuito em série, mesma corrente, DDP divide. Circuito em paralelo, mesma DDP, a corrente divide. Tudo isso foi explicado para vocês. Vamos lá? Na figura 7 está esquematizado um circuito com as seguintes componentes. Uma pilha de força eletromotriz 9 volts, está aqui 9 volts, e com resistência interna 1,5. Ele não colocou, eu vou colocar aqui pequenininho, só para a gente perceber que aqui dentro tem uma resistência interna de 1,5 ohms. Beleza? 3 componentes puramente resistivos, R1, R2, R3, com a mesma resistência. Ai, que maravilha! R1 é igual a R2, que é igual a R3. Posso até chamar de R para ficar uma coisa única para todo mundo. Maravilha! O amperímetro é ideal, significa que não tem resistência interna, e eu tenho um interruptor que inicialmente está fechado. Ele colocou aqui 2 pontos, P e Q. E a primeira pergunta dele é: qual é a diferença de potencial PQ quando o interruptor está aberto? Aí é muito fácil, é a nossa tensão de circuito aberto. E a gente sabe que a tensão de circuito aberto para esse circuito aí é a própria força eletromotriz da minha bateria. Vicente, eu não entendi. Malta, olha só, esse circuito está aberto. Qual é a corrente que passa pela bateria? Corrente zero. Então, ó, isso aqui, primeira coisa que você ia escrever é que eu tenho um circuito aberto. Portanto, a corrente no gerador e, portanto, a corrente no amperímetro não, mas a corrente no gerador, que é a corrente total, ela vale o quê? Ela vale zero. Portanto, se eu quero calcular a diferença de potencial entre P e Q, ou seja, a diferença de potencial daqui para cá, observe, não vai passar corrente aqui, não vai passar corrente aqui, não vai passar corrente aqui, ou não vai passar corrente em canto nenhum. Portanto, a diferença de potencial entre P e Q é a diferença de potencial que está aqui, que é 9 volts. Portanto, eu vou fazer U igual a E menos RI
Como a corrente no gerador é zero, porque o meu circuito está aberto, tudo isso eu demonstrei em sala de aula. Portanto, a força eletromotriz, a DDP é igual à força eletromotriz. Portanto, a DDP de PQ é igual a E e, portanto, vale 9 volts. É uma maneira elegante de calcular a tensão de circuito aberto. Isso aqui eu falei, é a tensão de circuito aberto, tensão de circuito aberto. Beleza? Letra 7.2. Com o interruptor fechado, opa, aí a coisa muda de figura. Com o interruptor fechado, eu tenho um amperímetro marcando 0,20 ampere. Então a gente sabe que o gerador vai fornecer aqui uma corrente total, que eu vou chamar de IG, I do gerador. Essa corrente ela vai se dividir, vem uma parte para cá. Eu vou ter então aqui ó, uma corrente I2, que é a corrente em R2, e eu vou ter uma I3, que é a corrente em I3. Essa corrente se junta, e qual é a corrente que passa por R1? Passa por R1 a corrente do gerador. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Então, eu quero saber o seguinte, qual a potência dissipada pelos elementos resistivos? Facinho, facinho, facinho. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou chegar aqui e vou pensar o seguinte. O que acontece com essa corrente total? Essa corrente total IG vale I2 somado com I3. Só que tem um detalhe. As resistências são todas iguais. E se as resistências são iguais, a corrente I2 é igual à corrente I3. A corrente I2 é igual à corrente I3. E qual é a corrente que eu tenho? Eu tenho a corrente I3, que é a corrente que passa pelo amperímetro. Essa corrente vale 0,25 ampere. Portanto, eu tenho a corrente que passa em 2, que também é 0,25 ampere. E automaticamente eu tenho a corrente que passa pelo gerador, que vai ser 0,25 mais 0,25, portanto a corrente no gerador vale 0,50 ampere. Então, o primeiro passo da questão era descobrir as correntes em cada um dos elementos. Ele já deu a corrente que passa em 3, que vale 0,25 ampere. Eu concluí que a corrente que passa em 3 era igual à corrente que passa em 2, porque é um circuito em paralelo e as resistências são iguais, portanto 0,25. Com isso, eu achei a corrente do gerador e com a corrente do gerador eu encontrei a corrente que passa por R1. Isso aqui é a corrente que passa por R1, meio ampere. Aí agora você deve estar pensando, poxa, eu quero calcular a potência dissipada nos 3 componentes resistivos. Como é que calcula a potência dissipada nos componentes resistivos? A resistência vezes o quadrado da corrente. Maravilha! Eu tenho a corrente em cada um. Mas eu não tenho o diabo da resistência? Não tenho a resistência. Não adianta ficar me olhando com essa cara. Eu não tenho a resistência. Eu sei que elas são iguais, mas eu não sei o valor. Eu não sei se é 10 ohms, se é 20 ohms. Ah, Vicente, não posso aqui chutar um valor? Claro que não. Ah, Vicente, então essa questão está com um problema. Essa questão veio mal elaborada, está faltando a resistência. Não está, não. É porque o que essa questão queria cobrar para vocês não era o cálculo de potência de uma resistência. Ela queria que você lembrasse do balanço energético do meu circuito gerador resistência. Malta, se você tiver dificuldade com essa questão, é porque você não prestou atenção na minha aula e aí eu vou lhe convidar para assistir a aula novamente, porque eu falo exatamente isso que está aqui. Então vamos pensar? Vamos lá. Dentro da minha bateria eu tenho uma potência o quê? Uma potência total. Essa potência total ela é produzida pela bateria da reação química que ocorre dentro dela, uma reação de oxirredução. Belezinha? Muito bem. Essa potência total é a potência que vai ser entregue ao circuito externo? Não. Por que não? Porque como esse gerador não é ideal, é um gerador real, uma parte da energia produzida vai ficar dentro da minha pilha. E é por isso que a pilha esquenta.
Portanto, a potência que é lançada para esses elementos aqui é a potência útil do gerador. Ah, Vicente, eu estou a perceber onde você quer chegar. Exatamente. A potência útil do gerador, ou seja, a energia que ele lança no circuito externo, é exatamente a energia que vai ser consumida pelas minhas resistências. Então, essa questão foi uma pintura, foi uma belezura, ela foi linda. Por quê? Porque só resolve essa questão quem entendeu a parte de balanço de energia. Ou seja, a potência útil do gerador é a potência dissipada pelas minhas resistências. Então, onde eu leio a potência total dissipada nos 3 componentes resistivos, onde eu leio isso, eu estou lendo automaticamente qual a potência útil do gerador. E a potência útil do gerador, ela é dada por essa expressão. Potência útil é a tensão vezes a corrente. É a tensão no gerador vezes a corrente no gerador. A corrente no gerador a gente já achou no passo número 1. Só falta agora achar a tensão. E a tensão é fácil. Por quê? Porque eu tenho uma fórmula. E menos R vezes I. Portanto, U é igual a 9 volts. É isso mesmo, Vicente? 9 volts? Deixa eu ver. 9 volts, ok? Isso aqui é 9 volts. Está aqui, 9 volts. Menos resistência interna, 1,5 ohms, vezes a corrente. Que corrente? A corrente que passa pelo gerador. Portanto, essa corrente vale quanto? Vale meio ampere, ok? Então, eu fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar 9 menos 1,5 vezes meio, isso aqui dá 8,25 volts. Com isso, eu sei agora calcular a potência útil do meu gerador. Eu vou dizer que a potência útil é igual a tensão no gerador, que eu sei aqui que é 8,25, vezes a corrente do gerador, que é 0,5. Essa potência útil vai dar 4,125, ou seja, 4,1 watt. E aí você diz o que agora? O que é que você diz? Você diz que a potência, escreve isso, hein? Você diz que a potência útil do gerador, é igual, escreve isso, hein? É igual a potência é igual a potência, ok? Potência total dissipada, eu estou na frente, mas vou sair daqui a pouco, só um segundo, pelas resistências. Essa é a conclusão que você tem que chegar para poder ganhar a pontuação máxima. Potência útil do gerador é igual à potência total dissipada pelas resistências. E se você quiser dar uma alegria ao corretor da prova, aquela pessoa que está corrigindo 1000 provas, 2000 provas, com um monte de maluquice, ela vai ficar muito feliz se você chegar aqui e entre parênteses, ou seja, embaixo disso aqui, você escrever princípio da conservação da energia. Ah, paz, você não sabe a alegria que você vai dar à pessoa que está corrigindo quando você escrever isso aqui. Princípio da conservação de energia. A útil do gerador é a dissipada pelo meu circuito externo. Isso está na minha aula. Se você teve dúvida, volta lá na aula para poder não ter dúvida disso aqui. Tá bom, malta? Um grande abraço, um grande beijinho e até a próxima. Tchau!